bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do YouTube, o Bonvicast. Bonvicast tem como objetivo trazer informações para vocês de forma descomplicada, trazer informações também com cunho científico. Então vamos trazer sempre convidados para que a gente possa melhorar aí a qualidade de vida das pessoas que estão procurando aí mudar o lifestyle, certo? Hoje não poderia convidar ninguém mais especial do que a minha cis, Paty França, e a voz do povo, né? No caso é o Johnny. Johnny é o nosso gestor de marca do Bonvicast, tá certo? Bora, que tem conteúdo legal. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e as suas complicações para a diminuição da qualidade de vida. Então vamos! Bom, Paty, já que a gente está falando aí da sua formação, fala pra galera um pouquinho aí da sua trajetória, o que você faz. Ninguém melhor que você para se apresentar, né, nega? Verdade. Bom, eu sou farmacêutica bioquímica, formação e paixão. Há 23 anos atuando na área magistral, hoje integrando o time da Biotech Dermocosmética, uma multinacional 100% brasileira, e que tem realmente aí um olhar e uma preocupação com essa questão de qualidade de vida, longevidade, melhorar a qualidade, né, do que as pessoas realmente ingerem. E quando a gente fala de ingestão, a gente está falando de qualidade de suplemento. Pensando no gerenciamento, né, na obesidade de maneira geral, na qualidade de vida, não basta só você mudar os seus hábitos, porque você vai ter que suplementar isso, né, atender às necessidades fisiológicas, e nada melhor do que usar suplementos que realmente conversem com o nosso prospecto, digo, com aquilo que você acredita. Né? Bom, Paty, puxando aí um gancho, né, que você falou de suplementação, é muito comum a gente pegar com pacientes aqui no consultório que perguntam: eu tenho mesmo que suplementar? Né? Será que o que eu como na alimentação não é o suficiente aí para conseguir a quantidade de macro, micronutrientes? Não, é aquela noção de que suplementação é só para quem faz academia ou treina, né? Olha. Considerando que não é só pelo fato de você não treinar que você não precisa suplementar. Entendi. Não, na verdade, né, Dr. Victor sabe mais do que talvez nós dois juntos mesmo, que não é que você tudo precisa suplementar, é que hoje a nossa alimentação mudou tanto e a qualidade de vida também. Nós vivemos um mundo moderno, dinâmico e obesogênico, inflamatório. Sim. Então você imagina, você não consegue atender às necessidades fisiológicas que o seu organismo precisa. Começa a você imaginar que você já não dorme mais 6 horas, você dorme 2 a 3 horas. O cortisol vai impactar na qualidade do seu sono, na qualidade da sua vida. Você mais estressado e com cortisol alto, você tende a buscar mais carboidrato. Carboidrato inflama. Como é que você desinflama? E vira um ciclo vicioso. Muda o estilo de vida, mas o estilo de vida por si só, você precisa diminuir as substâncias que inflamaram você. E quem que inflama você? Substâncias tóxicas, radicais livres, que a gente chama. Sim. Então, como é que você bloqueia radical livre? Usando suplementos antirradicais. Mas pegando uma noção assim da gente, né, por exemplo, totalmente leigo sobre o assunto, pensando em suplementação, a primeira pergunta que passa assim pela nossa questão da questão do sobrepeso: que é obesidade, doutor? Quando a gente fala obesidade de forma um jargão comum, a gente fala de forma bem subjetiva, mas o que é obesidade realmente? A população, de uma forma geral, tem uma visão meio que romantizada da obesidade, né? Isso porque, por exemplo, no Brasil, 57% das pessoas estão com sobrepeso e 22% a 24% são obesos. Essa estatística aumentou pós-pandemia, né? Antes eram 55% da população. Sobrepeso é aquela gordurinha que a gente acha que está um pouquinho acima, mas não sabe que já passou do limite. Na verdade existe uma classificação, né, geral para determinar o peso ideal para a pessoa, né, que é o tal do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então o IMC, ele nada mais é do que uma medida simples em que pega o seu peso e divide pela sua estatura ao quadrado e nos dá um score. Então, um indivíduo normal, um peso considerado normal, tem um IMC de 18,5 a 24,9.
Essa faixa é o que a gente considera como normal. Abaixo de 18,5, né? Estamos falando de um paciente que está abaixo do peso, e acima de 25, né, de 24,9, esse indivíduo está com sobrepeso. Aí tem uma classificação de sobrepeso e, por último, né, obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e em último caso, obesidade mórbida. Né? Então, a obesidade, cara, ela tá tomando conta do mundo, né? A gente escuta um monte de gente romantizando por exemplo, a moda plus size. Esses dias eu estava até conversando com uma paciente que é modelo, na verdade ela vive da imagem dela, né? E ela pediu a minha opinião sobre essa questão do plus size. Nós estamos vivendo um mundo em que aceitar as diferenças dos outros, ela não é uma condição negociável. Sim. Né? Sim. Isso é fato. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua essência, cada um tem as suas raízes. Mas romantizar uma doença, aí já é diferente. Então, respondendo a sua pergunta, né? Obesidade nada mais é do que uma doença, tá, multifatorial, endócrino-metabólica, caracterizada por inflamação crônica de baixo grau. Falei bonito, né? Falou. Mas, a grosso modo, a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então, ela é uma doença que traz uma série de repercussões, que inclusive é a pauta do nosso Bonvicast hoje, né? Eu ouvi hoje da Patrícia a questão assim, da associação de inflamação e envelhecimento. Isso aí. Então, assim, pegando pelo ponto de vista farmacêutico, de que forma que o farmacêutico ele atua junto com o médico no tratamento de um paciente que já foi diagnosticado com obesidade ou está um pouco acima do peso, porque a gente vê na internet várias formas de calcular o IMC. Até sistemas digitais, você coloca o peso, a altura, ele já te dá o IMC ali. Então as pessoas vão estar vendo aqui e vindo lá calcular qual que é o IMC. Como que o farmacêutico atua junto com o médico nessa questão? Eu vejo assim, o farmacêutico tem como princípio, né, de atuação auxiliar na medicação, ou levar a melhor opção de associação. E mais do que isso, eu acho que assim, tratando de um paciente obeso, não vai ser um único olhar. O Dr. Victor falou bem, uma doença multifatorial. Então você vai ter que ver que alvo, né, o médico vai pensar qual é a estratégia principal que ele vai começar atuando e depois ele vai evoluindo para outras formas de fechar o ciclo que está levando esse paciente à obesidade. Porque não é só comer, o emocional dele, como está, né? Então tudo isso é uma anamnese do médico. E a gente chega normalmente com opções que às vezes a indústria farmacêutica não entrega, talvez. Ou você entra como uma complementação, né? Substâncias vitamínicas e minerais que colaboram diminuindo o processo inflamatório, melhoram a sensibilidade à insulina, ou seja, esse pico de glicemia que pode acontecer durante o tratamento. Existe uma substância que a gente fala bastante, que é uma derivação da beterraba, que a gente trabalha no fator neural, que pega a comunicação no adipócito e fala: faça a lipólise, que é tudo que a pessoa chega aqui e sente, eu acho que fala: doutor, como é que eu faço para queimar, para perder? Então não é tão simples assim. O farmacêutico trabalha conjunto, a gente não executa o tratamento, a gente orienta a melhor forma de tratar. Eu digo no sentido de o que pode associar, que tipo de forma farmacêutica eu posso fazer, porque às vezes o paciente não consegue, ou não ingere cápsula, não gosta, ou um sachê por causa do volume. Aí vem as opções farmacoterapêuticas com as formas farmacêuticas que a gente pode oferecer, que muitas vezes não tem na indústria. E a farmácia de manipulação, a farmácia magistral, vai fazer isso de forma imperiosa, né? Então eu acho que é um tratamento multidisciplinar mesmo. Paty, fala pra galera o que é farmácia magistral. A farmácia magistral é a farmácia de manipulação. É aquela que... Conhecida como farmácia de manipulação. Isso, onde você personaliza o tratamento. Então é o local onde você faz uma fórmula que é sua, única e exclusiva. Ninguém vai ter igual a você. Eu sou suspeito, né? É verdade. Pra falar, porque a gente faz um trabalho de medicina integrativa, né? E na medicina integrativa a gente tem como premissa olhar o paciente como um todo, né? Não só como um ser biopsicossocial, mas também entendendo a forma de adesão desse paciente ao tratamento. Então, às vezes, o que limita um pouco a questão medicamentosa, esses medicamentos encontrados em farmácia, é a questão de adesão. Tem pacientes que eu coloco 3, 4, 5 medicações. E a farmácia de manipulação, ela me permite
né? Dependendo dos componentes, daí vale a interação do médico e do farmacêutico para saber se aqueles componentes que vão ser acrescidos numa formulação têm uma compatibilidade, né? Porque não é simplesmente jogar tudo ali numa pílula assim, pastelaria, e colocar ali. Então, existe toda uma questão de pH, uma questão de tipo de cápsula, absorção dessa cápsula, se ela é gastro resistente ou não, se ela é de tapioca, se ela é do release ou não. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, que mesmo tendo a mesma substância dentro, o veículo onde aquilo é carregado dá toda a diferença no tratamento. A última vez a gente saiu para almoçar, esse menino aqui tava com dor de barriga. Tô tomando zinco, será que é isso que tá me causando dor de barriga? Não é? Tomei zinco a mais, magnésio, desesperado já, mas o que será que aconteceu aqui, que tá dando errado? O zinco ele pode dar realmente um desconforto dependendo da concentração mesmo, mas o coração, eu acho que do farmacêutico junto ao profissional médico é otimizar a resposta clínica, eu sempre vejo dessa maneira. E a adesão, né, do paciente. Isso, eu, por exemplo, posso te dizer que eu aprendi muito com a Paty. A Paty, antes de estar nessa empresa que ela comentou, ela me trazia algumas novidades do mercado magistral das farmácias de manipulação. Então, antes de eu pegar os papers, antes de sair algumas publicações, divulgação disso, ela já me trazia, eu já estudava algumas coisas, já colocava em prática. Então, essa interação entre vários profissionais, de fato, traz qualidade de vida para o paciente, porque ninguém é bom em tudo. Né? Um paciente, para ter um tratamento de qualidade, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar, e essa é a minha proposta, né? Por exemplo, aqui no Instituto Bom Viver, nós temos profissionais de diversas áreas que se complementam, e esses profissionais que tenham um sinergismo, né? Que haja uma troca de informações para que o final, né? A pessoa final, que é o paciente, tenha êxito no tratamento. Essa é a medicina integrativa, né, doutor? A gente entende. E falando assim dessa integração e dessa fala de médico e farmacêutico, porque eu conheço vocês separadamente. Eu não conheci vocês dois ao mesmo tempo, né? E eu conversei com o Dr. Vitor, aí me falou bem da Patrícia. Aí eu mandei mensagem pra Patrícia, a Patrícia falou bem do... Eu falei, mas vocês já se conhecem, né? É pequeno, legal. Como é que vocês se conheceram? Porque eu conheci vocês recentemente agora. Sim. Digamos assim, de passagem, já faz um tempo, mas... O meu caso com a Paty foi quase um romance, né? No sentido de trabalho. Tá? Pelo amor de Deus. No sentido de trabalho, tá? Obrigado. Foi o seguinte, a Paty trabalhava numa outra empresa, numa multinacional, né? Sim. Também numa outra multinacional. E eu era speaker, aliás, eu sou speaker dessa multinacional, de algumas empresas do grupo. E aí, papo vai, papo vem, congresso ali, congresso aqui. A Paty teve uma proposta para trabalhar aqui em Campinas, né, Paty? E aí ela fez um trabalho de visitação, me trazia novidades, me trazia o que eu acabei de falar para vocês, né? Que estava super de novidade aí no mercado. E aí a gente foi tirando dúvidas, a gente foi agregando conhecimento, a gente foi trocando algumas figurinhas aí e rolou afinidade, né? Agora a Paty é uma cis, né? É um irmão, que eu digo que Campinas me deu, né? É um profissional competente, muito competente mesmo, porque eu já tive experiência profissional e clínica também. Paty foi minha paciente. Aliás, né? Tá um pouco desvirtuada, viu? Mas tá um pouco sumida. Mas é mais gostoso ver essa integração assim de profissionais pensando no bem-estar do paciente, né? Porque a gente fala muito de saúde, vai falar bastante ainda de saúde aqui no podcast. Mas Bom podcast, isso aí. E a importância dessa afinidade, principalmente, né? Porque é um trabalho em conjunto realmente, né? Que você faz junto com os médicos. Sim. Eu vejo assim, né, Johnny? Eu sempre acreditei que quando eu decidi fazer farmácia, estando dentro de uma família que já tinha médico... Seu irmão é médico, né? Exato, exatamente. Eu imaginava assim, como que eu posso ajudar, né, se eu não ouvir o médico? E daí veio essa questão de eu ir falar com o médico, ir visitar, que na época era um bullying, né? Porque imagina, farmacêutico, ir visitar médico, nossa, eu falava assim, gente, é o caminho. Porque como que eu vou ajudar a dúvida dele em dosagem, em forma farmacêutica, se vai ser cápsula, se vai ser goma, que tipo de cápsula, se sou eu que estudei farmacologia por 5 anos, que tem essa bagagem. É que nem eu querer discutir com ele fisiologia e anatomia, não vai rolar. E a gente não aprende isso na faculdade de medicina. Associação de fármacos manipulados. A gente sabe que alguns medicamentos
tem interações, né, com outros componentes, mas nós estamos falando de uma formulação que às vezes tem 10 itens. Caramba. É impossível todo profissional saber qualquer interação de centenas de milhares de compostos bioativos com outros medicamentos. Sim. Então, o farmacêutico, ele vive isso na prática. Né? Existe até uma frase que a Paty fala que é tenha o seu farmacêutico, Sim, né? verdade. Tenha o seu Tem no farmacêutico. hashtag, tenha seu farmacêutico, é verdade. E eu sou suspeito, porque eu gosto do personalizado. Sempre gostei do personalizado. É que o personalizado ele gera resultado personalizado, né? E as pessoas por si só são diferentes. A gente vê aquele. É como se andasse infinitando todo mundo na mesma direção, como se fosse tudo igual. E quando a gente fala de suplementação, né? Parece que é uma palavra comum e parece que tudo é igual. Tudo suplementação, você vai lá, pega um potinho e é tudo suplementação. E não é bem assim, né? Agora tem outro lado também, Não é. né? Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. Né? Suplementação vem do verbo suplementar. Sim. Então, nós estamos vivendo aí um excesso de informações na internet, inclusive de vários colegas, de vários profissionais. Eu mesmo sou adepto a usar mídias sociais, tem Instagram, tem canal do YouTube, tem o podcast lá no Spotify, tem várias plataformas. Mas, às vezes, o excesso de informação, quando não muito bem colocado, pode gerar alguns... como é que eu posso dizer, alguns desentendimentos do ponto de vista do paciente. Então, é comum eu atender aqui pacientes que tomam uma cacetada de suplementos, cara, porque viu, coenzima Q10 é bom? É bom. Resveratrol é bom? É bom. Vitamina C é bom? É bom. Ômega 3 é bom? É bom. Chega uma hora que o cara vem com um livro. Juro pra você, ele vem com um livro, porque ele viu a live de fulano, de Beltrano. Olha. Então, Ele vai aceitando conforme ele vai vendo, né? E vai acumulando. Então, gente, isso é sério, tá? Suplementação vem do verbo suplementar. E você só suplementa aquilo que você tem uma deficiência ou aquilo que você quer otimizar. Né? Então, o que é bom pra mim pode não ser bom pro Johnny, que pode não ser bom pra Paty. E vice-versa. Isso aí. É claro que existem alguns suplementos, né, como ômega 3, como vitamina C, extrato de própolis, vitamina D, acho que eu já falei. Sim. Enfim, existem suplementos que são bons para todo mundo, né? Mas a gente tem que entender a questão da individualidade. Pegando um gancho nisso que você falou, tanto da individualidade, doutor, quanto da questão assim, das pessoas tratarem de forma muito genérica a suplementação e sem muito desconhecimento, o que na sua visão não justifica, mas explica um pouco pra gente essa epidemia realmente de obesidade que a gente vem vendo? Cara, na verdade nós não vivemos uma epidemia, né? Nós vivemos uma pandemia. A pandemia por exemplo, o coronavírus, né? O SARS-CoV-2 é uma pandemia, é algo geral, global, né? Eu gosto muito de um artigo científico produzido pela Fundação Bill e Melinda Gates. Inclusive, eu uso muito essa meta-análise, né? O que é uma meta-análise? Meta-análise é uma revisão da literatura em que há vários, em que o autor pega vários trabalhos científicos e ele chega numa conclusão sobre isso. Então, se você fizer uma busca no Google, né, que é uma plataforma comum aí para todo mundo, para o leigo, né, você vai ver que tem milhares de artigos científicos falando sobre obesidade. Então, a meta-análise ela pega todo esse conglomerado de informações e faz uma conclusão, tá? Então, o que a gente tem de mais conciso, de mais preciso, na verdade, sobre obesidade foi um trabalho feito em 2015, tá, pela Fundação Bill Gates e Melinda Gates, em que eles pegam dados, eles fazem um trabalho em associação com a ONU. Nossa. Então eles pegam dados de 152, se eu não me engano, são 152 países, tá? E eles comprovam, né, que a prevalência da obesidade tem sido maior nos adultos, mas a incidência tem sido maior em crianças. O que isso quer dizer? Que as crianças, os nossos filhos, vão se tornar pessoas obesas no futuro. Então, se a gente coloca isso numa linha cronológica, nós estamos dizendo que a obesidade vai crescer cada vez mais. Catastrófico total. Catastrófico. Sim. E aí, qual que é a conclusão desse trabalho? Durante muitos anos, inclusive, muitos profissionais ainda acreditam que a obesidade seja apenas a relação de calorias, né, com sedentarismo. Durante muito tempo, o sedentarismo, né, a inatividade física com a ingesta calórica, elas estavam ali meio que 50%. Então ele nos comprovou que, na verdade, a questão da desnutrição, da subnutrição, né,
de você comer alimentos hipercalóricos de pobre valor nutricional é o principal responsável pela obesidade. Claro. A gente vai cair numa questão também, provavelmente dessa pesquisa deve ter uma característica socioeconômica também, né? Os países mais desenvolvidos, apesar de que a gente vê casos muito relevantes de obesidade nos Estados Unidos, sendo que é um país extremamente desenvolvido. Tem essa relação, né? Tem. E o que acontece, né? Não que o sedentarismo não tenha um peso, tem um peso muito grande, mas ele nos comprovou que a ingesta de fast foods, alimento industrializado, rápido, carboidratos refinados, né, o alimento de fácil acesso, ele tem sido o principal responsável pela obesidade. E o que você falou tem total razão, né? O que o país desenvolvido tem de diferente do país em desenvolvimento ou subdesenvolvido? Tem tecnologia, né? As pessoas trabalham mais, as pessoas têm cada vez menos tempo para se cuidar. Então as pessoas elas querem produzir mais, porque normalmente são países capitalistas, né? Então o Brasil é uma cópia dos Estados Unidos, né? Então assim, um reflexo meio que mal feito ainda, meio que um rascunho meio que torto, né? Então, as pessoas elas querem um alimento pronto, um alimento rápido. E o alimento rápido, ele tem um pobre valor nutricional. Não tem como você pegar um alimento que está 60, 4, 5 meses, um leite de longa morte, que eu digo, né? Leite de caixinha com duração de 4, 5 meses. Não tem como, é um alimento desvitalizado. Verdade. Né? E sem contar a questão de trans, né? Gordura trans, né? Alimentos transgênicos. Enfim, é assunto para outros bonvicasts. Não, e essa questão da epidemia de obesidade, né? A gente vê assim, a obesidade ela não anda sozinha. Então, o quanto dessa característica do sobrepeso e obesidade, ela potencializa outros tipos de doenças crônicas? Ou funciona mais ou menos assim, ou é a obesidade que traz outras doenças, ou É uma via de mão dupla. Porque existem várias condições que levam à obesidade e a obesidade leva a outra série de condições, né? Tá aí o exemplo da síndrome metabólica, né, Paty? Sim. Síndrome metabólica, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais, porque é a principal causa de morte por doenças cardiovasculares. 2/3 das doenças cardiovasculares, aliás, pacientes que têm doenças cardiovasculares, na grande maioria das vezes, eles têm síndrome metabólica, né? E a síndrome metabólica é um conjunto de sinais, sintomas, de fatores que levam à morte, né? E que levam ali também uma piora da qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma resistência insulínica, uma hiperglicemia, uma diabetes, vai levar à obesidade, né? Na grande maioria das vezes leva a uma obesidade. Então, é uma via de mão dupla. E a obesidade, ela vai gerando inflamação, vai trazendo uma série de marcadores inflamatórios, trazendo uma série de alterações fisiológicas na vida do paciente. Poderia citar várias, aqui a gente pode até estreitar mais sobre isso. Então ela predispõe muitas outras doenças, inclusive o câncer. Caramba. Por que os países desenvolvidos têm mais câncer? Ah, doutor, porque os países desenvolvidos têm mais acesso à medicina e aí a medicina fica mais rápido, né? Tudo bem. Não tô falando que... Legalmente pensando, a gente imagina mais ou menos assim, né? Mas é porque essas pessoas elas têm contato com alimentos oxidantes, alimentos que são inflamatórios, que levam uma série de alterações metabólicas, de processos inflamatórios que predispõem câncer. Sim. E outras doenças como Alzheimer, que tem subido pessoas jovens que a gente só encontrava em pessoas mais idosas. Hoje você pega pessoas jovens com Alzheimer. O Alzheimer está entre as 5 principais causas de morte nos países desenvolvidos. Só perde para a principal, que é a doença cardiovascular. Aqui nós estamos falando de AVC e infarto, né, as principais. Complicações da diabetes, câncer e doenças relacionadas a complicações das doenças cardiovasculares, né? Sim. Pegando assim, por experiência própria, eu tive uma experiência de emagrecimento realmente... Na verdade, você mostrou uma foto pra mim, você tava meio cheinho, né, cara? Sim. Meio? Esse vídeo aqui agora também, quem me conhece há um tempo já deve falar que deve estar malhando. E na realidade não foi.
foi realmente fechar a boca mesmo. Aquela modo de dizer assim, eu fechei a boca. Mas fechei a boca, não parei de comer. Eu fechei a boca, reeduquei a alimentação. Mas a pergunta que eu queria fazer, não quero entrar no mérito de mim aqui, eu queria fazer a pergunta pra Paty, porque assim, quando a gente pensa em emagrecimento e pensa no farmacêutico, e quando principalmente eu tava gordinha, eu imaginava assim, o que eu posso fazer de forma rápida para emagrecer? Todo mundo quer isso. Então quando a gente pensa no farmacêutico, a gente fala assim, não, ela faz fórmula, pode me passar alguma coisa, uma pílula mágica. O veneninho. O veneninho para emagrecer. Paty, você já deve ter passado por... Já. E eu vou... Exatamente. Foi bom você ter falado isso, porque mesmo eu como farmacêutica hoje, eu tô magra, né? Mas também já fui cheinha, bem cheinha. E mesmo eu cheinha, sabendo e conhecendo farmacologia, não fiz nada próprio. Fui procurar ajuda. Né, e ajuda médica. Sim. Então, assim, não vai ter uma receita de bolo. Né? A cirurgia bariátrica, que tanto achavam que seria um milagre da obesidade, nós estamos hoje tendo dificuldade em lidar com o reganho. Que aí você já sabe que você já teve um tratamento, desculpa, mas do meu ponto de vista farmacêutico, agressivo. Você mudou toda uma estrutura, microbiota e até mesmo de absorção e de deficiência de nutrientes que são importantes, para uma busca incessante de perda de peso, e você viu que uma coisa não mudou. Então, acho que o Dr. Vitor sabe mais do que eu, porque ele atende o consultório. Então, não existe a pílula, existe a vontade de querer perder, em se tornar saudável e fazer as estratégias que o profissional que você acredita e que está alinhado ao seu propósito de vida vai fazer você chegar. Então, aí sim o farmacêutico vai ajudar como? Olha, doutor, isso aqui eu posso fazer nessa cápsula, isso aqui eu posso associar. Olha, por que o doutor não coloca uma substância, não coloca um antiglicante, de repente um glicoxil, não coloca, um magnésio, um cromo, um zinco? Isso sim. Mesmo sabendo disso hoje, assim, como paciente falando, tá? Quando a gente está acima do peso, porque eu tive aquela fase entre a... Pra falar o peso, a palavra dói, né? Dói, mas dói bastante. A gente tá acima do peso, aí via naquele vai, volta, perde peso, e eu percebi que cada vez ficava mais difícil perder. Quanto mais jovem, parece que, tá beleza, subi um pouco ali o peso, mas voltei à atividade física, voltei ao peso normal. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava essa recuperação. Então eu ficava pensando assim, quando eu cheguei a 97 quilos, eu acho que devo ter passado de 100 quilos, porque quando eu pesei estava 97, mas quanto tempo daquilo, né? Posso ter passado dos 3 dígitos fáceis aí. Eu ficava, se aparecesse alguma coisa fácil para eu fazer, que esse peso rápido, ou se eu tivesse pensado no que negociação, esse é um perigo. Procurar um profissional. E eu ia pedir pra ele, o que eu posso fazer de forma rápida pra perder peso? Acho que essa é a pergunta do milhão que todo mundo faz pra ele. Eu sempre vou falar. Certeza que deve sentar. E você sabe o que é engraçado? Fazer essa pergunta, com certeza. Que essas pessoas, elas procuram isso. Às vezes elas conseguem um emagrecimento rápido, mas depois o reganho é muito maior. Então a minha consulta é quase que uma terapia. Verdade. Porque, bem, a única forma da pessoa perder peso, dela manter dentro do peso, é mudando o estilo de vida. Pronto. Acabou. Não tem outra saída. Por quê? A obesidade, ela é uma doença e ela pode ser transitória. Existem vários fatores genéticos e epigenéticos, ou seja, acima do seu gene, ou do gene daquela pessoa que tem propensão para a obesidade, e vários gatilhos para a obesidade. Então, as pessoas acham que a gordura ela brota do nada. Na verdade, o adipócito, que é a célula gordurosa, ela acumula ali, né, ácidos graxos e triacilglicerol. Isso é a composição de uma molécula de gordura. Então, conforme você vai comendo, as pessoas vão comendo, né, há um acúmulo excessivo dentro dessa molécula, dessa célula chamada adipócito, e esse processo de hipertrofia, que a gente chama na medicina, né, de tamanho, é o que gera a obesidade. E qual que é o problema disso? Quando a sua molécula, as suas células de gordura, ela aumenta o conteúdo lipídico ali dentro, ela libera substâncias conhecidas na medicina como adipocitocinas ou adipocina. Ela vai de novo falar de etimologia das palavras, né? Adipo vem de adipócito, ou seja, gordura. Né? Cito vem de célula. Ina vem de proteína. Então são proteínas produzidas no interior
da gordura e, na grande maioria das vezes, essas citocinas trazem uma repercussão gigantesca, um aumento de risco para doenças cardiovasculares, alteração na libido, alteração da imunidade, alteração da cognição. Por isso que o gordinho normalmente ele é mais reprimido, ele é mais acanhado, não só pelo estereótipo, mas existe, por exemplo, existe um fator de necrose tumoral alfa, né, o TNF-alfa, que ele é neurotóxico. Caramba. A interleucina 6 é uma interleucina extremamente introvertido, inflamatória. deprimido porque ele quer. É um conjunto de fatores, né? Que a gente A obesidade por si só leva a pessoa a se retrair um pouco mais, porque a gente vive esse estigma da sociedade. Porque a gente escuta muitas vezes assim, quando a gente está acima do peso, que é, por exemplo, você não emagrece porque não quer. E às vezes não é bem assim, tem vários fatores não é assim, que não. envolvem. É difícil realmente. Por isso, Você sabe por quê, velho? Porque comida é afetivo. E se você vem de uma herança, vem de uma família que tem bolo, né, e pãozinho para ofertar para visita, muito provavelmente você vai ter um histórico já de obesidade ou vem de uma propensão para isso. Agora, mudar os hábitos, que é a chave, né? Ao invés de você ofertar um bolo com um pãozinho para visita, né, desconstruir. Eu costumo sempre sair pela tangente que é o tal do churrasco. Eu sempre chamo a galera para casa para fazer churrasco. Facilita, né? Porque tem gente que não come carne vermelha, aí o outro come peixe, enfim, facilita. Até pro vegano churrasco vira. Entendeu? Então, você quer levar a galera pra sua casa, não quer pedir pizza, faz um negócio de dia, principalmente, né, que a galera tem uma adesão maior, faz um churrascão lá. Já vi, vou fazer um jantar de frutas, que tal? Você acha isso atrativo? Jantar Ninguém de vai frutas. querer ir na sua casa. Fala, gente, Ou não fala o cardápio, né? Jantar de fruta é criativo, pelo menos. O pessoal fala, frutas? não, meu jantar vai ser frutas. Legal, e aí? Fruta. E eu vou comer o quê, né? Fruta. Você fica olhando pra Então, você. comer é afetivo, velho. Tipo assim, você come, sei lá, um bolo que a sua avó, que faleceu, fazia de chocolate. Então você come, você se lembra da sua avó. E o prazer de comer esse bolo, hein? Nossa, falando de muita memória serotonina liberada. Isso que tá falando de memória afetiva, assim, é aquilo que às vezes a gente tem vontade de comer um negócio, você sente o gosto. É isso aí. É mais ou menos Aí saliva, né? Aí vem a saliva, né? Começou a falar de churrasco, começou a dar aquela... Nossa, cara, eu atendi o dia inteiro hoje. Olha isso. Doutor, a gente tá chegando aqui no tempo mais ou menos que a gente combinou pra esse primeiro Movecast, mas eu queria, antes de encerrar com vocês aqui... Pô, mas já? Tá Não, trocando gostoso, mas que o tempo passa conversando aqui. Tem que fazer segundo. Já passou uns bons 20 minutos, pelo menos aqui. 20? Mais, né? Mais. Mas ele tá falando que é mais ali. Mas Ô, produção, quantos minutos já se passaram aí? Uns 40 minutos. Olha que delícia. 40 minutos Pessoas falando. boas, papo bom, vai lá. Mas aí tem papo pra dias, viu? Tem, mas vamos fazer outro Mas mais sabe o tarde. que ele falou aqui? Paty, vê se você concorda comigo, tá? Que eu acho que é importante a gente ter nesse primeiro Movecast, que ele comentou sobre... Ele comentou da pesquisa do Bill Gates e da Bill Gates e Melinda Gates. Melinda Gates e falou sobre a questão infantil. Tá. E isso eu acho que dito que é uma coisa que realmente preocupa. Porque talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo nosso aqui, ou talvez esse Movecast, não seja uma criança. Sim. Seja um pai, seja um avô. Então, seria importante talvez deixar com uma mensagem aqui final, uma elucidação, um insight. O que a gente poderia fazer desde cedo, na sua opinião, para a gente estar iniciando esse caminho para pelo menos evitar essa obesidade infantil? Vou ser um pouco radical, tá? Tire a criança de tanto eletrônico. Faça com que ela brinque mais, faça com que ela gaste energia, mas energia saudável. Não que você está antenada, está no digital, não é educativo, é muito educativo, mas exercício. Tire o abrir a embalagem, troque por fazer alguma coisa. Desembrulhar menos, descascar mais. Isso. Então, Coloca isso aí, desembrulhar menos, descascar mais. Eu venho de uma criação que priorizava ainda muito isso, né? De não ter essa facilidade do biscoito, do fast food, de ter a comida, de estar junto, ou seja, cultive os bons momentos de mente e alma, né? Que é sentar à mesa com a sua família e prestar atenção no que você está comendo.
Nós estamos falando de educação, né? E é engraçado que não tem como a gente fugir da ciência, porque existe um negócio na medicina chamado imprinting metabólico. Isso. Esse imprinting metabólico, ele se dá nos primeiros 365 dias de vida do bebê. E aí existem ciências que falam, né, também da fase desde a gravidez da mãe até intrauterino já está ocorrendo. Até o nascimento. Por quê? Porque a obesidade, como eu disse, ela é uma doença multifatorial, né, endócrino-metabólica, de caráter inflamatório, inflamação crônica de baixo grau. Então, existem pessoas que têm propensão para a obesidade. Você deve ter amigas, né? Nós temos amigos que respiram a farinha e engorda, né? E outros que comem igual um cão e não engorda, né? Então, existem fatores genéticos para a obesidade. Inclusive, eu faço no meu consultório diariamente testes genéticos para identificar se a pessoa tem um fator genético para isso. Mas o mais legal disso tudo é que nós não somos reféns da nossa da nossa genética, do nosso código, do nosso genoma, né, que é o conjunto de todas as moléculas de DNA que compõem o ser humano. Nós temos uma ciência capaz de silenciar isso, que é a epigenética. E é isso que a Paty falou. A epigenética é né, acima da genética. Então, quais são os fatores epigenéticos que neutralizam a probabilidade da obesidade? Atividade física, dieta. Eu venho de uma família que todos fizeram bariátrica, né? Os 2 irmãos fizeram. Tudo bem que foi pro diabetes, mas comum, né? E eu na adolescência decidi, eu não quero isso pra mim. O que eu mudei? Comida, atividade física. Você tá jogando aí, né? Jogo squash bastante e justamente o que eu lia e ouvia, que agora mudou, é que assim, à medida que nós vamos envelhecendo, que vamos inflamando, a gente inflama, envelhece, inflama, sim, a gente percebe que... Inclusive é um tema bom para o bom Vivcast. É verdade, envelhecimento. Nossa, tema top. E aí, porque eu ouvi assim, na várias teorias. É verdade. Tem estresse oxidativo, tem a questão hormonal, tem a questão da telomerase. Ambiente, exposição. Pra galera que tá vendo isso aqui no Instagram e no YouTube, então deixa nos comentários, né, doutor? É verdade, gente. É um bom tema. Seguinte, se vocês estão gostando do nosso primeiro episódio do Bom Vivcast, deixem comentário, curtem, tá? Porque dependendo da interação de vocês, a gente coloca esse canal, a gente joga esse projeto mais pra frente aí, tá? Deixem as dúvidas e o tema que você talvez queira que a gente aborde no próximo Bom Vivcast. Tem já alguma data, Johnny? A gente não tem a data ainda, mas para quem quiser já fazer a sugestão do tema e colocar a pergunta junto, boa. A gente já pode trazer... A gente faz uma divulgação antes, né? A gente já faz a divulgação antes do tema, já vê com as perguntas que a gente vai pré-selecionar ali das pessoas, então sugiram o tema e já sugere a pergunta junto. Inclusive, gente, me sigam lá no Instagram, tá? @drvictordemor, e o nosso canal do Bom Vivcast é o Bom Viver Academy, tá? Só vocês colocarem lá, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Lá a gente abre perguntas e aí essas perguntas a gente vai jogar pro nosso Bom Vivcast também. Então não teve muito segredo. E na menopausa, eu ouvia muitas pessoas falando assim, Patrícia, na menopausa, você vai ver, você vai engordar. E eu falei, eu não tenho que viver essa sentença. Né? Então, é toda uma mudança e quebrar paradigmas. E é bem o que a gente percebe mesmo. A ciência mostra, você tem a sua carga genética, você tem a informação, mas o gatilho só vai ser acionado se você acionar. É você que aciona, né? No caso que a Paty está dizendo, galera, é o seguinte, a gente tem uma arma, né? Isso a arma sozinha não mata ninguém, ela tem um gatilho. Então a genética é a arma, a epigenética é o dedinho que aperta o gatilho. Então você tem uma predisposição genética para o desenvolvimento de um câncer, de uma doença autoimune, seja ela qual for, obesidade. Se você tiver um estilo de vida desfavorável, dorme mal, estresse, come mal, você está apertando o gatilho para essa arminha atirar aí, né? Acertar o alvo. Acertar o alvo. E como a gente viu nesse primeiro episódio que pode ser fatal, é que muitas vezes esse atirar aí, ele pode trazer várias coisas juntas, né? Uma doença não anda
sozinha, digamos assim. Exatamente. Obesidade. Gente, muito bom esse Bom Vcast. Muito bom estar aqui. Paty, muito obrigado. Eu que agradeço, pela sua imagina, presença. foi demais rever Paty, de outro. Gente, a Paty veio de outra cidade para fazer o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz. É verdade. Tá, Paty, pela sua presença. Você sabe que você é minha irmã. Verdade. Diga-se de passagem, assim, que a gente viu, tinha essa coincidência de afinidade com você. Sim. E aí o doutor teve essa ideia do programa do Bom Vcast para poder realmente trazer conteúdo de uma forma prática de entendimento, né? Bons profissionais, Bons né? profissionais. Isso aí. E aí, na hora, assim, vamos chamar o Paty. Primeira. Fiquei muito feliz. E foi uma coincidência mesmo. Eu falando dele a semana passada, né, num grupo de médicos também, de amigos, e comentei dele. Eu falei, tem um querido na cidade de Campinas, né, que por Você sinal... tá em São Paulo também, viu? Não esqueça, a gente tem que falei. É que Campinas é onde eu conheci, né? E que realmente me impulsionou, acho que foram os dois se impulsionando como profissional. Ele também estuda muito e agora ele tá, né, em outros ares e voando muito alto. Ô, né? Johnny, você sabe que a Paty, ela participou de quase todo o meu processo de crescimento aí profissional, né? Essa clínica aqui, inclusive, quem procurou o ponto, tudo pra mim foi a Paty. Não, mas isso aí vai virar um episódio pronto do Vcast, viu? Vamos. Você que encontrou o ponto? Ela que encontrou esse ponto, daí eu montei o Instituto Bom Viver aqui, em São Paulo tem hospitais também, de regiões, a gente montou ali na Faria Lima, e todos os projetos, eu comecei a fazer palestras, eventos para multinacionais, ela também tinha me indicado pro pessoal. Verdade. Então eu tenho uma admiração muito grande pela Paty, porque Então ela abriu esse primeiro episódio. pra mim tem um valor sentimental. Não, pra mim foi muito importante. Assim, eu me sinto honrada mesmo, porque foi uma afinidade de primeira visita, né? Assim, de eu olhar e falar, esse menino vai voar, é muito bom como médico, como pessoa humana, estuda, então só tinha que voar. Eu acho que a gente se encontrou, eu acho que ele me ajudou, eu ajudei, porque ele também passou por todo, né, conheceu todo o meu processo de também sair da Fórmula e Companhia e tá indo para uma multinacional, né, deu opinião como irmão, do tipo, né, absorveu. Foi além apenas de trabalho profissional. É verdade. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Você que não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, tá? É de graça, tá bom? Então se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, deixe seu comentário sobre os temas do nosso próximo Bom Vcast. Me siga lá no Instagram, @drvictordimor e @bomviveracademy, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo do Doc! Boa!